Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês, vem comigo aqui para a nossa aula de hoje. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma retomada, uma revisão em cima do conteúdo de lutas do Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho das lutas indígenas e também da nossa capoeira. Mas, para início de conversa, o que são lutas? Luta é o mesmo que briga? Será que se a gente pensar que um lutador, ele vai se envolver, por exemplo, numa briga de rua ou numa briga de trânsito? Claro que não, né? Os lutadores, normalmente, eles têm um código a seguir e um padrão ético que eles devem cumprir, diferente de quem briga aí pela rua. Então, luta não tem nada a ver com briga. Olha só, as lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, de contusão, de imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. As lutas estão relacionadas à nossa história. Desde os primórdios, as lutas estiveram presentes na natureza através dos animais e do ser humano. Então, as lutas fazem parte daquelas atividades de sobrevivência que o ser humano teve que aprender, saber, para sobreviver. Num período da nossa história, saber lutar era essencial para conseguir sobreviver, certo? Então, a gente pode dizer que há registro de lutas em praticamente todas as eras da humanidade. E existem diversos tipos de luta espalhadas pelo mundo, muitas até relacionadas à cultura de uma determinada população, de um determinado grupo populacional. Os grandes responsáveis pela introdução da modalidade no mundo esportivo foram os gregos. Por quê? Essa luta relacionada à sobrevivência ou à atividade militar, ela com a invenção da pólvora e das armas de fogo, ela foi um pouco caindo em desuso. Para não ficar totalmente esquecida, os gregos acabaram incorporando essas lutas dentro do universo esportivo. Então, hoje, nos esportes, nós encontramos um número imenso de lutas, certo? Lutas que em algum determinado momento da história de um povo ou de uma região foram usadas como forma de defesa daquela população, tá? Mas que hoje estão assim relacionadas a uma regra, a um conjunto de regras e a um esporte, ok? Mas quem pensou pela primeira vez de transformar a luta em esporte foram os gregos. Primeiro exercício nosso, então. Agora, você sabe dizer o que são lutas? Então, a gente usou essa primeira parte da nossa aula para entender primeiro o que são lutas e da onde que as lutas vieram. E agora eu quero que você registre aí no seu caderno. O que são lutas? Vou dar um tempo para você poder responder e logo a gente volta para continuar.
Já voltamos, pessoal. Você conseguiu aí agora, depois do que a gente conversou, né? Depois do que eu falei, que eu mostrei para vocês sobre as lutas, você conseguiu responder a nossa pergunta? O que são lutas? Olha só, são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, de contusão, de imobilização ou de exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então, esse é o nosso conceito principal, né? Conceito básico do que são as lutas, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de umas lutas características do Brasil, lutas que nós podemos dizer que são originárias aqui do Brasil. Então, dentro dessas lutas, nós temos primeiro um bloco de lutas que são as lutas indígenas. Olha só, as lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais e um estilo de vida, mas são desconhecidas do grande público, né, dos brasileiros em geral. Então, elas são lutas que têm uma forte tradição dentro, né, da cultura daqueles povos indígenas, mas que infelizmente ainda são praticamente praticadas somente por esses povos indígenas, né? A maioria do Brasil desconhece, né, essas lutas, esse tipo de luta. Nós acabamos praticando lutas orientais, por exemplo, e não conhecemos a luta, né, original aqui, né, originariamente brasileira, né, tradicionalmente brasileira. Então fica aí um convite para vocês, a partir disso que nós conversamos em aula, de talvez conhecer um pouco mais essas lutas indígenas, ok? Então olha só, o Uca-Uca, o Shondaro, o Ikidene e a luta Marajoara são exemplos de lutas indígenas brasileiras, tá? Que estão relacionadas aos povos indígenas aqui do Brasil. O Uca-Uca talvez seja uma das mais conhecidas, né? Inclusive já foram até produzidos filmes e documentários sobre essa luta do Uca-Uca. Mas mesmo assim, desconhecida do grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileira de maior tradição é o Uca-Uca. Originária lá dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi, no Mato Grosso, né? Lembrando, o Xingu é uma região ali na Amazônia, né, que pega áreas do estado do Mato Grosso, do estado do Pará e do estado do Amazonas, né? É o Parque Nacional do Xingu. Então, dentro do Parque Nacional do Xingu, entre os povos que vivem ali, nós temos o povo Bacairi, que é o povo que, né, cultua ou que tem a tradição do Uca-Uca, tá? Um deles, né? Existem outros que também praticam o Uca-Uca. O Uca-Uca é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada em 1996. Então, para fazer com que essas lutas fossem mais conhecidas e até manter a cultura, né, houve a criação desses Jogos dos Povos Indígenas. São modalidades esportivas que foram criadas a partir do que os índios faziam, né, de modalidades indígenas, tradicionais indígenas. Então, tem várias modalidades esportivas dentro desses jogos. E uma delas, né, a modalidade de luta que há nesses jogos, é a luta do Uca-Uca, tá? Vou até voltar um slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente tem algumas modalidades que a gente encontra nesse jogo dos povos indígenas. Ó, a natação, a luta corporal, o Uca-Uca, a zarabatana, o arremesso de lança e o futebol. Então, essas são algumas das modalidades desses jogos, tá bom? Vamos lá. Mas, geralmente, o Uca-Uca ele é feito após o Guarupi, um ritual Xingu em homenagem aos mortos. Então, nós temos aqui dois momentos que a gente vai encontrar o Uca-Uca. Um momento mais contemporâneo, mais moderno, que é
como uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, e o momento tradicional, o momento cultural, tá? Então, os torneios de uca-uca, as disputas, né, de uca-uca, vão acontecer logo após o ritual do Guarupi. Então, o ritual do Guarupi é um ritual que compreende vários dias, é um ritual de homenagem, né, daquela tribo, daquela comunidade aos seus mortos. E no final desse ritual, daí tem um dia todo dedicado ao uca-uca, né, às disputas do uca-uca, ok? O Shondaro agora. Então, o Shondaro é uma outra luta indígena. Essa é uma luta original do povo Guarani, tá? É uma luta indígena que tem ênfase no equilíbrio. Os gestos são baseados nos movimentos de animais e na atitude de desviar-se, preferindo não se contrapor ao oponente, mas deixando-o gastar as suas energias. Então, a ideia do Shondaro é desviar-se dos golpes do seu oponente. Nesse desviar-se, né, o lutador utiliza movimentos que ele copia dos próprios animais, né, a esquiva dos animais. Com isso, ele vai fazendo com que o oponente se canse, e quando o oponente está cansado, é mais fácil, né, de superá-lo. A tradição do Shondaro diz que até os grandes guerreiros Shondaro, eles conseguiam desviar de flechas, né? Então veja a possibilidade que eles tinham, né? Desviar de uma flecha em pleno ar, né? O guerreiro Shondaro conseguia desviar dessa flecha, tá? Então o Shondaro, como eu falei para vocês, ela é uma luta tradicional do povo Guarani. O povo Guarani foi um povo que viveu mais na região sudeste e sul aqui do Brasil, tá? O Ikindene. O Ikindene é uma variação do uca-uca, é a luta típica do povo Kalapalo, que também vive no Mato Grosso, lá no Parque do Xingu, tá? Então o Ikindene, ele é parecido, ele tem alguma modificação, vamos dizer, na regra da luta, tá? Vence a luta encostando as costas do oponente no chão ou apenas tocando a parte de trás da coxa do adversário na altura do joelho. Essa é a grande modificação, vamos dizer assim, do Ikindene para o uca-uca, tá? O uca-uca, para vencer, o lutador tem que erguer o oponente e jogar ele no chão. No Ikindene, tem que tentar tocar a coxa, a parte de trás da coxa do adversário, tá? Segundo exercício, então, moçada. Que significado tem para os indígenas uma vitória no uca-uca? Como a gente viu, né, a luta, né, existe uma grande tradição cultural em volta da luta do uca-uca. Então, qual será o significado que tem ser vencedor, por exemplo, de um torneio de uca-uca? Escreve aí e a gente já volta para ver. E aí, você conseguiu lembrar
o que significa para o vencedor do Uka-Uka, né? O que acontece com ele dentro da comunidade. Então, olha só, o significado é muito grande para o povo indígena vencer o torneio de Uka-Uka, certo? O vencedor ele acaba tendo um status muito grande na aldeia, pois ele ganha o respeito da aldeia, de outras aldeias, porque ele passa a ser o campeão, tá? E isso acaba trazendo felicidade para a família dele. Ele honra toda a família ao vencer um torneio de Uka-Uka. Beleza? Então agora, pessoal, vamos falar da capoeira, né? Capoeira muito conhecida, com certeza mais conhecida do que, né, as lutas indígenas que a gente tratou até agora, mas a capoeira ela é também uma luta tradicional e original do Brasil. A capoeira é totalmente brasileiríssima, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? A capoeira é uma luta genuinamente brasileira. Sua prática é composta por música e ela faz parte, está mais integrada e surgiu na cultura afro-brasileira, aquela cultura que mistura uma matriz africana, porque tem origem, né, nos descendentes dos povos africanos que foram trazidos de forma escravizados aqui para o Brasil, ok? Então vamos lá, a capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança e o jogo, a cultura popular e a música. Foi desenvolvida no Brasil por africanos escravizados e seus descendentes. Então a gente pode dizer que originalmente a capoeira é uma luta, mas como ela foi desenvolvida por esse povo que estava escravizado aqui no Brasil, para poder esconder essa luta, né, esse povo acabou dando uma cara um pouco diferente para ela, meio que transformando ela numa dança, num jogo. Para quê? Para que eles pudessem até treinar a luta sem levantar muitas suspeitas, né? Então essa é a história. Por isso que a capoeira se mistura com a dança e com o jogo. Quando você até assiste uma roda de capoeira, ela nem parece uma luta, né? Mas na origem dela, ela é sim uma luta, composta por vários golpes que são executados ao som da música, ok? Então, quais são os instrumentos? Acabei de falar que ela acontece ao som da música. São principalmente instrumentos de percussão, tá? Aí nós temos o mais conhecido, aquele que dá aquele som tradicional da capoeira, que é o berimbau, né? Logo que a gente escuta o som do berimbau, a gente já associa a uma roda de capoeira, você até começa a procurar onde que está acontecendo a capoeira, tá? Mas a gente tem ainda o atabaque, que é esse tipo de tambor aqui, feito de madeira, um tambor mais rústico, certo? O pandeiro, a história dele é bem interessante, ele foi, na verdade, um instrumento trazido não pelos africanos, mas pelos portugueses aqui para o Brasil. O reco-reco, tá? Que é basicamente um bambu com fendas e você toca com uma varetinha. E o agogô, certo? Que é o mais agudo, vamos dizer, de todos esses instrumentos. Então, essa combinação aqui de berimbau, atabaque, pandeiro, reco-reco e agogô é que dá a sonoridade da capoeira, é o que faz a música, que dá o ritmo para a roda de capoeira, ok? E daí a gente tem a ginga. A ginga é a base da capoeira, o movimento básico da capoeira. É um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. Opa, vamos então entender um pouquinho o que é isso aí. Centro de gravidade é aquele ponto no nosso corpo aonde o nosso peso exerce a maior força, né? Nos puxa para o chão, né? Para a terra, né? A gravidade nos puxa para o chão, para o centro da terra. Então, na capoeira, esse centro de gravidade, que normalmente está aqui mais ou menos na região do nosso umbigo, no movimento da ginga ele vai estar sempre se deslocando.
Quando a gente movimenta o centro de gravidade, a gente pode estar causando um desequilíbrio. Então, o capoeirista, durante a ginga, tem que controlar o seu centro de gravidade para manter o seu equilíbrio, ok? E o movimento da ginga ele é um movimento repetitivo, não para. Durante a execução da roda, o capoeirista está sempre gingando. E na ginga é que ele vai colocar, introduzir os movimentos, os golpes de ataque e de defesa. Olha só, a partir das ginga é que vão surgir os outros movimentos de ataque ou de contra-ataque, tá? Então, quem vai dar, né, essa sequência nos movimentos e vai colar um movimento no outro é a ginga. A ideia sempre é o seguinte, você começa gingando, executa um determinado movimento, ao final desse movimento, você continua na ginga, tá bom? Os jogadores nunca estão parados e isso torna a capoeira muito bonita de se ver, né? Toda a dinâmica da capoeira é dada principalmente pela música, pelo som e pelo gingado dos capoeiristas, tá? A ginga, ela tem que acontecer no ritmo da música, do som, certo? Essa combinação é que dá essa beleza toda para a capoeira, ok? Temos um terceiro exercício aqui, pessoal. A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança, o jogo, a cultura popular e a música. Genuinamente brasileira, foi desenvolvida no Brasil por... Tempinho para você responder aí rapidamente, tá? E a gente já volta. E aí, estamos falando de capoeira, pessoal. Então, a capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança, o jogo, a cultura popular e a música. Genuinamente brasileira, foi desenvolvida no Brasil por quem? Você lembra? Olha só, pelos africanos, né, inicialmente que vieram para o Brasil na condição de escravizados, um povo escravizado, e depois foi dado continuidade pelos descendentes desse povo. Então, pelos africanos escravizados e seus descendentes. Revisando então, meu povo, o que nós falamos aí, né? A nossa aula hoje foi uma aula de revisão, teve bastante conteúdo. Então, lutas são aquelas disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa, né? Então esse foi o nosso conceito básico do que é luta. Daí nós vimos as lutas indígenas que fazem parte da cultura indígena tradicional brasileira, o uca-uca, o xundário e o iquindene, e falamos da capoeira, que é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança, o jogo, a cultura popular e a música, e foi desenvolvida no Brasil
pelos africanos escravizados e os seus descendentes. Pessoal, espero que vocês tenham aí recordado essa questão das lutas do Brasil. Até a próxima. Tchau!